Jesus, eu confio em Ti e no Teu amor. Recebe essa palavra de Deus, pega o seu caderno de formação, porque essa semana nós vamos estar firmes na palavra de Deus, para que a gente reencontre a esperança que parecia perdida. Eu creio nas promessas de Deus, e hoje nós temos a palavra da irmã que fala da nossa fé, fala da fé extraordinária. A palavra de Deus da irmã: se queres, tens o poder de curar. Ele disse: se queres, Jesus tem o poder. E hoje a gente pega uma palavra semelhante àquela, mas muito especial. Recebe essa palavra. A nossa irmã Maria Helena já está com seu caderno de formação Apostos, a caneta aqui para poder anotar cada passo dessa formação. Nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Abre lá, Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Aqui nesse Evangelho nós temos uma história muito conhecida de nós. Nós temos aqui a história de um homem muito importante chamado Jairo, que estava numa sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga e a sua filha única, sua filha querida, estava muito enferma, e ele foi atrás de alguém que tinha o poder para curar. Ele foi atrás de alguém que tinha o poder para trazer a vida nova, e esse alguém era Jesus. Só que ele foi com o coração cheio de esperança. A gente sabe que Jesus tem o poder de realizar maravilhas em nosso meio. A gente sabe que o Senhor tem o poder de transformar todas as coisas. Mas às vezes parece que a realidade que a gente toca, a realidade que a gente acaba tocando com as nossas mãos, vendo com os nossos olhos, quer tentar roubar a nossa esperança. É ou não é? Quantas vezes acontece isso? E às vezes as provas que a gente enfrenta são provas dramáticas. São coisas que dizem para nós que não tem mais jeito. E às vezes nesse momento das provas, nesse momento das tempestades, a gente esquece que Jesus está lá. E parece que a gente fica cego e não consegue ver Jesus agindo. Não consegue ver Jesus ao meu lado. Aqui está Jesus, mas eu não vejo no momento da prova. Já viu quando cai aquela tempestade muito forte, quando entra aquele nevoeiro, a gente não consegue enxergar longe. Quando a gente, por exemplo, está na estrada e chove forte, tem que diminuir a velocidade porque a gente não enxerga na frente. E quando a gente está na tempestade da vida, às vezes a gente não enxerga Jesus que está ao nosso lado. E isso pode acontecer. Mas essas tempestades assustam muito a mim e a você. Mas Jesus não se assusta com a tempestade. Lembra daquele outro trecho, quando a tempestade estava no barco, para um lado e para o outro, e Jesus dormindo, e os apóstolos falaram: Senhor, não te importa que a gente pereça? E Jesus estava lá porque ele sabia que se ele dissesse algo, a tempestade ia ser acalmada. Mas às vezes a gente se preocupa e preocupa muito. Jairo foi correndo atrás de Jesus e tinha uma multidão. E ele foi chamar Jesus para vir curar a sua filha. Só que entre esse processo e outro, aconteceu que uma outra mulher desesperada tocou na orla de Jesus. Você lembra dessa história? A hemorroíça. Esse nome pode não soar muito familiar para os nossos ouvidos. Era uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não parava. Havia anos esse fluxo de sangue, ela com essa hemorragia perdendo sangue. Além disso, ela estava diferente da sociedade, estava alijada, distante, porque estava impura por causa do seu fluxo de sangue, e tocou na orla de Jesus. Imagina agora, não como se você fosse a mulher, mas imagina se você fosse o Jairo. Você sabe que tem pouco tempo, porque a sua filha estava muito enferma. E você sabe que Jesus podia curá-la, mas naquela hora você foi atrás de Jesus e ele teve que interromper para fazer outra coisa. Olhando o relógio, claro, naquela época não tinha relógio, mas você, se fosse hoje, olhando o relógio, falava: mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Jesus, vem, me ajuda. E Jairo teve que esperar. E naquela hora, diante de uma situação tão dramática e qual essa, chega alguém e fala
para Jairo. Mas não é qualquer pessoa que chega, alguém que chega lá, um mensageiro do correio, ou uma pessoa que fala isso. Não, chega alguém do conhecimento dele, alguém do grupo dele, da família dele, e fala: tua filha morreu. Você imagina o que passou no coração desse Jairo? O que passou no coração desse homem quando recebe a notícia de alguém que ele conhece, que ele sabe que está falando ali o que é a realidade. Tua filha morreu, deixa de incomodar o mestre, não tem mais o que fazer. Quantas vezes a gente recebe essa palavra e a gente toma posse de uma palavra de derrota que nos foi dita? Alguém que disse para você, talvez alguém que você tenha muita consideração, que disse: você nunca vai conseguir estudar, fazer faculdade. Não tem mais saída. Você nunca mais vai conseguir dar certo, isso não vai dar. O seu casamento está furado, está acabado. Ele já saiu de casa, não tem mais o que fazer. Esse teu filho está perdido na sexualidade, está vivendo já com outra pessoa, não tem mais o que fazer. Essa sua filha já saiu de casa, não tem mais o que fazer. Quantas vezes a gente recebe essas palavras? Quantas pessoas dizem: não precisa começar outra coisa, porque tudo que você já começou deu errado. Não adianta começar um novo negócio, não adianta insistir, porque vai dar errado. E a gente toma essas palavras calam fundo, e a gente transforma isso naquela que é a nossa realidade. Jairo recebeu uma palavra muito clara, mas a gente não pode pensar que a forma de Jesus fazer é muito diferente. Ela não morreu, está dormindo. E ele foi até lá. Sempre há possibilidade de mudança para aqueles que creem em Deus. Sempre há possibilidade de mudança para você, se você confiar. Quantas coisas a gente já viu mudarem na nossa vida, e quantos testemunhos eu contei aqui no Exército de São Miguel, de pessoas que mudaram a sua vida porque acreditaram. Ei, precisa acreditar. Jairo estava a realidade era clara, a menina tinha morrido. A realidade era clara, mas ele sabia que Jesus podia fazer algo de diferente. O que Jesus disse para ele? Porque a forma de Jesus pensar é diferente. Jesus olhou para Jairo e disse essa palavra, anota Marcos 5:36. Não temas, crê somente. Quer dizer, não tenha medo, somente acredita. O medo, às vezes, nos faz ficar apavorados e paralisados, e a gente não consegue sair desse lugar onde o nosso medo nos paralisa. Mas hoje nós vamos clamar para que esse medo vá embora, e para que nós acreditemos nas promessas de Deus. Mais uma vez proclama: não temas, crê somente. E depois proclama isso no chat: eu creio nas promessas de Deus. Quem disse que você nunca mais ia dirigir? Você pode dirigir clamando a Jesus essa graça. Quem disse que você nunca mais ia emagrecer, nunca mais ia conseguir fazer exercício? Olha para Jesus e olha para a filha de Jairo, ela estava morta, mas Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. É palavra de Jesus clara. Jesus está dizendo para você, Mariana. Jesus está dizendo para você, Elcio. Jesus está dizendo para você, Cristina, Lene, Deia. Jesus está dizendo para você: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ele está dizendo o teu nome, está repetindo essa frase. Não temas, crê somente. Nós devemos fazer isso. Não há nada na sua vida que esteja completamente perdido. Jesus, ele é especialista em transformar coisas que pareciam completamente sem solução em vitória, como uma menina já morta. Jesus pôde mudar isso, e Ele pode mudar realidades na sua vida, se você acreditar. Quantas vezes nós temos testemunhado isso no Exército de São Miguel? Quantas vezes nós temos testemunhado isso aqui
Na nossa novena da Pompeia, eu leio cada dia um testemunho para você, e você tem visto o que Deus tem feito. Deus tem feito maravilhas e vai sim fazer maravilhas na sua vida. O que para nós parecia ser uma morte, uma menina que morreu, para Jesus aquilo é só um sono. Ele disse: a menina está dormindo. O que para você pode parecer uma derrota, para Jesus Ele transforma em vitória. Jesus pode ver já o começo de uma coisa maravilhosa, onde você já vê uma derrota completa. Esses dias eu estava lendo algumas notícias, e li uma notícia de uma mulher que criou uma das maiores empresas de comunicação visual lá na Austrália. Ela disse que tentou abrir essa empresa, ela coloca dezenas de vezes e fracassou. Mas ela não desistiu, uma mulher de fé que clamou a Deus e confiou. Por que a gente desiste? Porque a gente às vezes dá ouvido a muitas coisas que nos dizem: para, mas se eu olho para Jesus, eu vou atrás da minha meta. Com Jesus, Ele diz para você mais uma vez essa frase: não temas, crê somente. Eu creio, Senhor Jesus, eu creio nessas promessas que o Senhor tem para mim. Não é o fim, essa semana é o começo de graças tremendas que vão ser derramadas para você, por meio da Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Jesus quer derramar essas graças para você na nossa live, nessa novena, para que você creia profundamente nas promessas dEle, confiando nele, e as graças vão sim ser derramadas. Mais uma vez, declara isso no chat, declara isso: não temas, crê somente. Você vai marcar essa palavra com ferro, com fogo no seu coração. Não temas, crê somente. Marcos 5:36. Essa palavra é a palavra que vai marcar o nosso dia de hoje e vai marcar tudo aquilo que nós vamos fazer. Eu não vou temer, eu vou crer somente. E o Senhor vai me ajudar, o Senhor está comigo. Por isso é a hora da gente rezar o nosso Ângelus. E depois do Ângelus, nós vamos rezar este Santo Terço, já em ordem de batalha, proclamando a nossa fé. Hoje é só o primeiro dia dessa semana. A cada dia eu vou dar para você uma palavra firme da Escritura, para você entender que não tem caso perdido para Deus, e que você não é um caso perdido, mas que Deus vai sim fazer maravilhas na sua vida, conforme a tua fé. Foi assim com Jairo, foi assim com a mulher do fluxo de sangue, e vai ser assim com você, com a fé que você está sentindo renascer no seu coração, como que aquele calor aqui dentro, dizendo: Tatiana, acredita no teu Deus. Fábio, acredita no teu Deus. Ana Maria, acredita no teu Deus, e o Senhor vai fazer obra nova. Vamos receber o testemunho de hoje. É um testemunho fantástico daquilo que o Senhor tem feito. O Senhor fez em mim maravilhas. A gente reza igual Nossa Senhora e a gente proclama agora esse testemunho. Olha só, já começa assim, já começa desse jeito assim, irmão, o testemunho? Estou tentando ver se é exatamente desse jeito. Deixa eu ver aqui, porque eu estou achando que já começa de outro jeito. É mesmo assim, não é? Meu esposo, começa logo contando assim, né? Meu esposo conseguiu um bom emprego em Guarulhos, perto de casa. E em seguida veio a pandemia. E com a pandemia eu decidi começar a rezar o terço todos os dias. E nesse tempo achamos um comprador para a casa que a gente estava querendo vender. Mesmo com um bom trabalho, nós permanecemos com a decisão de sair, porque o que antes era um pedido de Deus se tornou uma vontade nossa. Quando a gente mudou, eu estava grávida da nossa quarta filha, Maria Clara, e tive complicações e precisei fazer repouso. E a gente não tinha ninguém para cuidar de mim além do meu esposo. Ele saiu do trabalho que estava para a gente se mudar para o interior de São Paulo, para a cidade de Badibacite. E quando a gente chegou lá, não começou a procurar trabalho por conta do meu repouso. A bebê nasceu e a gente ainda tinha uma reserva que a gente tinha recebido da venda da casa, mas que essa reserva já estava acabando. Então, logo que acabou o meu resguardo, o meu esposo começou a procurar emprego, mas não foi fácil.
Ele decidiu alugar um carro e fazer Uber. Ele conseguia nos manter, mas a gente vivia com o mínimo do mínimo do mínimo. Pagando aluguel de casa, aluguel de carro, mais as despesas do mês com 4 filhos. Nunca faltamos nas missas, mesmo com a pandemia. A gente demorava a achar uma paróquia que nos recebesse, e foi numa comunidade de uma cidade bem pequena, vizinha nossa, que nós conhecemos um rapaz que indicou meu esposo para a empresa que ele está hoje. Quando ele entrou, o salário era baixo, não supria as nossas necessidades, mas nós confiamos na porta que Deus tinha aberto. Precisamos nos mudar uma vez mais agora para São José do Rio Preto, para ficar mais perto do trabalho. E nós nos mudamos para São José, no ano de São José, por motivo de trabalho que o Senhor nos presenteou. Foi quando eu comecei mais uma quaresma de São Miguel e conheci vocês. E aí a gente volta para a história da parte que eu comecei a rezar, pedindo por um aumento de salário. E agora está com vocês essa oração. Meu esposo, mesmo estando nessa empresa, precisava fazer Uber todos os dias e ficava muito tempo fora de casa. As crianças já estavam sofrendo com a ausência do pai. Então, além de eu rezar a Pompeia fidelissimamente com vocês ao meio-dia, as minhas filhas também colocavam a intenção no nosso terço que rezávamos em família, que o papai trabalhasse menos e ficasse mais tempo em casa. Eu até expliquei para elas que ele vai precisar trabalhar e trabalhar muito, mas que para ele passar mais tempo em casa, ele precisava de um aumento no trabalho para poder trabalhar em um emprego só. E as minhas filhas firmes rezando comigo. Quando eu iniciei a novena de agradecimento da Pompeia, no primeiro dia a empresa chamou o meu esposo para conversar e oferecer para ele um serviço a mais, que era de levar e trazer os outros funcionários no caminho que ele já fazia. E com esse serviço a mais, eles aumentaram o salário do meu esposo. Eu não tive dúvida que essa graça veio por meio das mãos de Maria e por meio das orações da novena da Pompeia. E os terços à noite com as crianças que eu rezava junto, claro, com o exército de São Miguel. O salário ainda não é o que a gente precisa. Por isso, meu esposo ainda faz Uber, mas com a carga reduzida. E pode se dedicar com um tempo a mais para ficar com as crianças e comigo também. E pode chegar mais cedo e até participar de alguns dias do terço do combate à noite. Hoje eu continuo fiel e firme na Pompeia, porque #eu amo a Pompeia. E também fiel ao meu exército, do qual eu faço parte. Eu até me alistei com o meu grupo para as formações que estão acontecendo com os generais. As lutas são muitas, mas jamais vamos deixar de bradar o quê? Me ajuda, irmã Maria Jacinta. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Amém. Muito obrigado, irmãos, por serem família com a minha família. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Deus seja louvado, salve Maria. E quem como Deus? Ninguém. É a Isabel que manda esse testemunho para a gente. Viu o que Nossa Senhora da Pompeia alcançou para ela? A graça de estarmos firmes, unidos em oração, e ela se colocou firme, fiel na novena da Pompeia, e Deus deu não somente a graça desse emprego, mas deu ainda uma melhora do salário para que ele pudesse passar mais tempo em casa. E ela está clamando a Isabel, eu tenho certeza, que vem um emprego ainda melhor para ele não precisar trabalhar como motorista de aplicativo e ficar só nesse emprego para poder ter mais tempo com a família. As graças vão chegando. Isabel, depois eu quero contar o seu outro testemunho quando ele conseguir mais um aumento lá na empresa. Vamos rezar para isso. E você que está clamando o seu impossível, viu a fé da Isabel? A Isabel proclamou, acreditou e as graças aconteceram. Ela com 4 filhos e Deus não desamparou. Está aí mais um recadinho de Deus. Muitas vezes a gente fica com medo de ter filhos. Muitos casais que querem ter um só, ou às vezes nem querem ter, ou quer ter um só, ou quer ter só 2. Olha, ela com 4 filhos se confiou a Nossa Senhora e Nossa Senhora não desamparou. Vamos confiar em Deus e Deus não vai deixar nos faltar.